ver agora alguns exercícios sobre leis de Ohm, tá bom? Então, primeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande universidade. O gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica em um resistor mantido a uma temperatura constante, em função da corrente elétrica que passa por esse resistor. Então, aqui é o nosso gráfico. Tensão elétrica, tensão, voltagem, lembra? Tudo a mesma coisa, né? Por corrente elétrica. Ou seja, esse gráfico é aquele clássico que eu mostrei para você lá no slide da teoria, né? Onde é uma curva. Então, se é uma curva, quer dizer que em cada ponto aqui, como é o comportamento da tensão elétrica pela corrente é diferente em cada ponto. Onde o gráfico é mais inclinado, ó, aqui em cima, aqui ele está começando a crescer, ele está mais no horizontal, né? E lá para frente ele está mais em pé. Então lá ele é mais inclinado, quer dizer que aqui para frente a inclinação é maior. Então a resistência é maior. A resistência é a inclinação se nós tivermos um gráfico de tensão por corrente. Cuidado que pode vir um gráfico onde tensão e corrente estão nos eixos invertidos. E aí é o contrário, tá bom? Primeiras opções, ó. Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que item A. A corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. Não. A corrente será diretamente proporcional quando tivermos o gráfico de uma reta passando pelo zero. Tá? Tem que passar pelo zero também para serem grandezas diretamente proporcionais. No caso, quando é um resistor, sempre passa pelo zero, ou seja, se você não coloca a diferença de potencial nos terminais do resistor, não vai ter corrente. Então, o 0,0 sempre faz parte, tá? No B, a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta, né? Não é isso? Conforme a corrente vai aumentando, ou seja, lá para frente no eixo, o gráfico vai subindo mais, a resistência vai ficando maior. Então, essa é a correta. Vamos ver as outras, qual é o probleminha das outras, ó. No C, a resistência elétrica tem o mesmo valor qualquer que seja a tensão elétrica. Para a resistência ter o mesmo valor, o gráfico teria que ser uma reta. Se ele fosse uma reta, o item A estaria correto, diretamente proporcional. Ou seja, eu teria duas respostas corretas, né? D. Dobrando a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadriplica. Então, primeiro, que a potência, gente, ó, ela tem uma expressão para ela que nós não vimos ainda, mas a potência é U vezes I. Tá? Quando você dobra a corrente, pode ser que você esteja dobrando a potência. Mas não tem informação no gráfico para isso, né? Eu só tenho que o formato da curva não é uma reta. Se eu tivesse os valores, eu poderia falar alguma coisa a esse respeito. E o item E, o resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohm. Todos os materiais obedecem à lei de Ohm, ou seja, U é igual a R vezes I. O que nós temos é que se o R for constante, a gente chama de material ômico. Tá? Então, a única correta, né, é a resposta B. A resistência elétrica do resistor aumenta quando aumenta a corrente elétrica. Por quê? Porque aumenta a inclinação do gráfico. Ok? Beleza, vamos ao próximo. PUC de Minas Gerais. Ó. O gráfico representa a curva característica da tensão corrente para um determinado resistor. Então, nesse aí, tudo bem. Ó. Você olha lá que o seu gráfico é de tensão, a voltagem V, e a corrente I, que não está em ampere, ela está em miliampere, é uma reta que passa no zero. Então, isso, pegando o exercício anterior, grandezas diretamente proporcionais e uma inclinação constante, uma resistência constante. Ok? Então, eu conheço vários valores, tá? Em particular, vem marcado aqui, se a corrente é de 6 mA, a tensão é de 1,5 volt. Vamos ver o que ele fala. Ó. Em relação ao resistor, é correto afirmar que resistor é ômico ou não ômico. Então, primeiro, lembra quando que ele é ômico? Quando a resistência for constante, quando o gráfico é uma reta.
Então só pode ser uma dessas três primeiras. Tá? Agora, a diferença entre elas é o valor da resistência. Quem é a resistência? Primeiro, a lei de Ohm. Resistência é U sobre I. O que o gráfico fala? Que quando a tensão é de 1,5 volt, a corrente é de 6 mA, 10 a menos 3. Ok? 10 a menos 3 passa para cima, mais 3. 1,5 vezes 10 ao cubo, 1.500. 1.500 dividido por 6, 250. 250 para encaixar na alternativa, 2,5. 10 ao quadrado, está usando a notação científica, resposta correta C. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Diz o próximo, ó. Um fio de diâmetro igual a 2 milímetros é usado para a construção de um equipamento médico. O comprimento da diferença de potencial nas extremidades do fio, em função da corrente, é indicado na figura a seguir. Qual o valor em ohms da resistência de um outro fio de mesmo material que o primeiro, de igual comprimento e com um diâmetro 2 vezes maior? Temos o gráfico, ok? Primeira coisa, gente, ó, veja lá. Ele fala que o fio tem um diâmetro de 2 milímetros e é usado para construir equipamento. Aí vem, ó, um lugarzinho que eu acho que o texto, né, precisa ser bem entendido. Ó. O comprimento da diferença de potencial. O que é comprimento? É medida. Então, a medida da diferença de potencial nas extremidades do fio em função da corrente indicada a seguir. Então, esse gráfico, ó, de tensão por corrente é uma reta, beleza? Essa é uma relação linear, grandezas diretamente proporcionais. É uma reta que passa no zero. Não estou vendo o zero aqui, ó. Parece que pode ser que sim, né? Se eu esticar aqui. Quer ver que esse é no zero, gente? Eu só ver assim, ó. Você dobrou uma grandeza. A outra dobrou? De 112 para 224, dobrou a voltagem. Dobrou a corrente. Grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, veja. Ele quer saber, ó, qual o valor da resistência de um outro fio que tem o mesmo material que esse primeiro, comprimento igual, só que com um diâmetro 2 vezes maior. Então, vamos ver o que a gente faz. Ó. Primeiro, qual que é a resistência desse material? Pega aqui a corrente 1 ampere, a voltagem é 224. Quanto que é a resistência? Não é voltagem por corrente? Voltagem por corrente você vai dividir por 1, então é o 224, certo? 224 é a resistência desse. Para o outro equipamento, o que ele falou? Possui um diâmetro 2 vezes maior. Então vamos usar a segunda lei de Ohm. O que a segunda lei de Ohm fala? Ó, que a resistência é a resistividade, comprimento por área. Então a ideia desse problema está aqui, gente. Ó. Você sempre tem que olhar o exercício e ver assim, ó, o que ele está falando que é constante. É o material? Se é o material, se é o mesmo material, então isso quer dizer para nós que é o mesmo ρ, é a mesma resistividade. Mas não só isso, ó. Ele fala que o ρ é o mesmo, que o material é o mesmo e o comprimento é o mesmo. Então o ρ vezes L, todo esse termo que está em cima aqui, ó, é o mesmo para os dois materiais. Então é constante, isole ele na fórmula, ou seja, passe a área que está dividindo lá para o outro lado, multiplicando a resistência. ρ vezes L é a resistência vezes a área. Só que é o mesmo material, é a mesma resistividade, é o mesmo comprimento. Então, ó, ρ1, L1 vai ter que ser igual a ρ2, L2. A resistividade do fio 1 vezes o comprimento do fio 1 tem que ser igual para o fio 2. Mas o que é ρ vezes L? Resistência vezes área. Resistência vezes área tem que ser igual a resistência vezes área. Mas, o que ele fala da área? É um fio cilíndrico. Então, vamos olhar aqui em cima. Ó. Se é um cilindro, a área é πr². Quem que é o rádio? Metade do diâmetro. Então, π, diâmetro sobre 2 ao quadrado. Ao quadrado, então vai dar diâmetro ao quadrado sobre 4.
Essa é a área. Então, área 1, π, diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Tem um diâmetro. Para esse fio 1, a resistência é de 224. Para o fio 2 que a gente quer, π, diâmetro, o diâmetro dobrou. Então, se aqui eu botei D no começo, então agora eu estou colocando aqui 2D ao quadrado sobre 4. Não preciso nem pôr o valor do diâmetro que ele me falou naquelas 2 milímetros, certo? Desde que eu saiba que tem um diâmetro no começo e eu estou chamando de D, e um diâmetro no final que eu estou chamando de 2D, certo? Eu consigo concluir. Igualo as duas expressões, saio multiplicando, cancelo os π, cancelo os 4 aqui, né? Cancelo d quadrado, vai sobrar um 2 ao quadrado. Se eu quero a resistência, jogo para o outro lado dividindo. 224 dividido por 4, ou seja, 56 ohms. Ok? Muito importante esse tipo de exercício, quando ele te dá uma condição e você vai calcular numa nova condição. Veja nessa condição anterior o que manteve constante e é em função disso que a gente vai igualar as equações. Ok? Então, beleza? Agora é com você alguns exercícios. Ok? Um abraço.